Bom, galera, eu vou fazer uma demonstração aqui bem rápida do plugin Smooth Boolean. Já está na versão 2.0.1, se eu não me engano. E eu tenho algumas considerações a fazer sobre ele, que eu tenho visto aqui, percebido, que é o seguinte. Primeiro, com relação ao tamanho da malha, a gente sabe que o ideal é fazer com objetos um pouco maiores, né? Geralmente quando a gente faz com um objeto, sei lá, com 10, 15 centímetros, ele dá um aviso, um alerta, né? Pedindo para aumentar a escala do objeto, justamente com relação depois ao processo de suavização das bordas, porque facilita com objetos maiores. Uma outra coisa que eu percebi também é que quando a gente faz a operação booleana com objetos simples, sem suportes de edge, né, sem uma malha um pouco mais densa, quando a gente aplica o Smooth Boolean, ele dá um problema, ele dá um erro de invalid boolean, né, que é justamente essa falta de segmentação que causa esse pequeno erro. Então, aqui eu criei essa peça principal, né, um box comum com a segmentação, e eu vou fazer os cortes com o ProBoolean dessas peças aqui, certo? O ideal também é que antes de fazer isso, dá uma checada no Reset Xform. Eu já fiz aqui, não precisa refazer, mas o ideal é sempre dar um reset em todos os objetos para não ocorrer nenhum erro, né? Então vamos lá, eu vou começar a centralizar as peças aqui para cortar. Centralizar um aqui por um. Essa aqui eu vou deixar por último. Então eu vou aqui aplicar o procedimento bem básico, bem padrão. Vou aplicar aqui o ProBoolean em Advanced Options. Eu vou marcar aqui. Eu costumo deixar essa marcada para ele não remover os edges e manter toda a segmentação do box. Vou deixar em Subtraction e vou começar aqui a fazer os cortes. Aqui e esse. Beleza. Eu vou tentar extrair esse shape aqui do centro também. Eu espero que, acho que não vai dar problema. Acho que não. Beleza. O problema é também que se ficar muito pequeno a aresta, ele pode dar conflito na hora de aplicar o Smooth Boolean, mas eu acho que assim tá bacana. Tirei esse grid aqui para facilitar a nossa vida. Pronto. Depois de aplicado o ProBoolean, botão direito, Convert to Smooth Boolean. É só esperar calcular. Aqui eu vou aplicar uma densidade de, sei lá, 2,5, tá bom? Acho que já é o suficiente, que fica entre esse valor e esse aqui. Aqui é normal, né? Porque ele pede para dar uma verificada na questão dos Smooth Groups. Caso tenha algum erro na malha, ele automaticamente já corrige isso pra gente. Aguardar mais um pouquinho. A velocidade desse cálculo, acredito eu que acho que varia de acordo de computador para computador, né, cara? Como o meu computador não é tão rápido assim, então várias vezes ele demora um pouco. Beleza. Aqui ele conseguiu calcular. Eu vou clicar aqui em All para selecionar todas as edges, só para dar uma verificada. Preview. Aqui, como está muito próximo, ele começa a ficar entrando umas dentro das outras. Isso aí com certeza vai gerar um erro. Em rádio a gente aumenta ou diminui. O mínimo é 0,1. Não tem como ir menos do que isso. Eu fiz um teste antes nessa malha e eu vi que o mínimo dá problema, né? Ficam muito juntas e começam a entrar um vértex dentro do outro e o plugin não deixa passar. Então eu vou colocar aqui um valor de 2,5 talvez. Sempre prestando atenção para ver se não está tendo interseções, que eu acho que aqui agora não tá.
Tá de boa. Beleza. A questão da segmentação do raio. Show segments. A gente vê como é que tá aqui a situação. Aqui tá bacana. Ele fica um pouco pesado mesmo. Eu acho que aqui tá bacana também. Se quiser aumentar um pouquinho mais, dá para aumentar, mas aí vai aumentar para o objeto inteiro. Eu vou mostrar aqui, ó, Fillet Segments Multiplier. Se eu botar 1,3, ele aumenta para tudo, inclusive para o cilindro aqui que já estava bom. Como isso aqui é só uma demonstração, eu não vou fazer, mas também daria para fazer da seguinte forma: Select Mode. Eu venho aqui, ó, seleciono uma só. Posso ir com o Ctrl e selecionando vários elementos, né, individualmente, e posso setar sem mexer nas demais. Só que eu não vou fazer isso. Como é só para demonstrar mesmo. Cara, e aqui eu deixo tudo padrão. Às vezes quando dá um erro ou outro, eu costumo diminuir esse well threshold para 0,01. Acho que não foi, né? Para ele evitar soldar vértices um pouco mais próximos. Isso é bom também quando a gente tem um objeto um pouquinho menor. Então é isso. Eu vou dar solver aqui porque eu acho que vai demorar um pouco. Espero que não demore tanto. Se demorar eu adianto o vídeo, não tem problema. O importante é essa informação aqui, ó, Boolean completed. Quando começa a dar invalid boolean aqui, aí é o problema. Aí ele não vai deixar passar o modelo. E tá aí, cara, a peça feita, finalizada. Aparentemente não tem erro de shading, né? Que acho que é um dos grandes problemas para quando a gente faz esse tipo de operação com o Boolean, o Pro Boolean, são justamente os erros de shading, tá vendo? As arestas estão bem suaves. Deixa eu colocar um match cap aqui. Cancelar esse autosave. Match cap. O resultado ficou bacana. E eu acho que é isso, cara. Eu espero que eu tenha conseguido tirar a tua dúvida com relação ao Smooth Boolean. Beleza? Valeu, cara. Até a próxima. Abraço.